Boa noite para todos. Quem é que é? É a Eduarda. Eduarda que também é vulga. É a Eduarda que outro dia também entrou com outro nome, Eduarda? Foi você mesma? Ou foi a Tamara que entrou com outro? Vocês ficam me confundindo aqui, viu? Desse jeito eu vou ficar aqui para quem é, afinal? Né? Roseana, de repente, mas o que é? Aluna nova agora no meio do curso? Beleza, então. Eduarda, Tamara, muito bem. Mais um pouquinho a gente já inicia a nossa aula de hoje. Eu tinha deixado uma tarefa para vocês. Eu tinha deixado uma tarefa no final da aula passada, que foi as questões do AVA, né, da aula da semana passada, na qual nós falamos aí sobre o processo de demissão. Eu pedi para que vocês pesquisassem mesmo na internet as questões do AVA, desse uma sondada, né, antes até que eu pudesse responder com vocês, porque assim também não fica aquela coisa, né, tão mastigadinha que eu nem vou saber do que se trata. Não, eu quero que vocês... Lembra que eu falei na semana passada? Até durante a semana eu enviei para vocês também um conteúdo complementar que eu tinha comentado. Eu vou encaminhar outros ainda ao longo dessa semana também. E é muito importante que vocês façam a complementação dos estudos, né? Então, as aulas que nós temos aqui com o professor, no caso comigo hoje, elas são, claro, são importantes, fundamentais, para que vocês possam aí ir desenvolvendo conhecimento de cada disciplina, mas é tão importante quanto vocês complementem os estudos com a apostila que vocês têm lá no portal. Eu já mostrei para vocês a minha, por exemplo, eu imprimi. Eu sou daquela época analógica, sabe? Ainda, né? Do papel aqui e tal. Então, assim, para quem está acostumado, para quem prefere ler no digital, no celular ou no computador, beleza, né? Baixa o material, a apostila, que vocês têm lá um conteúdo que complementa a aula. Então, muitas vezes, o que eu falo para vocês aqui na aula, inclusive o conteúdo que eu disponibilizo para vocês via PowerPoint, né, esse conteúdo que vocês já têm, que vocês receberam hoje, o professor Francisco disponibilizou no grupo para vocês hoje, esse conteúdo, muitas vezes, ele não tem o material da apostila, porque um complementa o outro. Às vezes eu até puxo alguma coisa ali da apostila para comentar também, mas quando tem a prova, vocês viram isso na prova, aí eu vou pegar esse material, tanto o material que é colocado para vocês aqui na aula, quanto o material da apostila. Os materiais complementares, um vídeo ou algum texto que eu mando para vocês via WhatsApp, estes não caem na prova, porque são apenas complemento de aula mesmo, né? É mais para enriquecer, às vezes algum conteúdo que pode ser interessante a respeito de algum tema que tenha sendo falado aqui, né? Mas é importante também que vocês, claro, tirem um tempinho. Eu sei que, às vezes, aí, ritmo, né, de atividades, tanto pessoal quanto profissional, às vezes, é um pouquinho mais intenso para cada um. Mas é importante que vocês dediquem alguns momentos, já falei isso em outras aulas também, vocês possam dedicar um tempo de vocês, independente do encontro da aula, para, sozinho, ler o material, revisar, reestudar, tirar alguma dúvida, de repente falar, puxa, isso aqui eu não tenho a menor ideia, o que será? E até pesquisar mesmo na internet, né? Pesquisa no YouTube. Eu sei que vocês, a maioria, eu também gosto de assistir vídeo, né? Às vezes um vídeo que você assiste de 5, 10 minutos, um cara ou uma pessoa ali explicando, às vezes, algum assunto, às vezes a maneira que a pessoa explica é diferente, pode ser mais fácil, de repente, para a gente ou entender ou até complementar algum conhecimento. Então, por isso que é muito importante
que vocês não se baseiem, não fiquem apenas com o conteúdo que é ministrado na aula de vocês, né? Aproveitem para aprender além do conteúdo que é disponibilizado na aula, também com os conteúdos complementares. Não só aqueles que o professor passa, no caso como eu passo, ou algum outro professor passa, mas que vocês pesquisem também. Agora, é claro, não precisa ser uma coisa que você vai ficar o dia inteiro também estudando, o final de semana inteiro estudando. Você tira o teu tempo, tira ali 1 hora por dia, meia hora por dia, menos do que isso também nem adianta, né? Mas se programa 1 hora por dia, se você conseguir fazer isso, se você conseguir se organizar durante o seu dia, tirar 1 hora para ler algum material, dar uma revisada na apostila, não é para decorar, não. Dá uma olhada, vai. Então, por exemplo, a aula de hoje é sobre legislação trabalhista. Poxa, vou pegar lá a apostila e vou dar uma olhada, vou dar uma lida nesse material. Aí eu li o material, entendi tal coisa, poxa, teve uma coisa que comentou ali no material que eu não entendi direito, ou é uma palavra diferente, uma palavra que eu não conheço, né? Então, eu vou, de repente, ou até na aula, tirar o professor, ou pelo WhatsApp, né, para não me expor aqui, de repente eu não quero levantar essa dúvida na aula, mas eu quero trocar uma ideia com o professor, enfim. Ou até também ir na internet mesmo, pesquisar, ver outras coisas que eu possa utilizar como complemento, enfim. Esse é o grande barato aí que a gente pode e deve fazer para que a gente possa aprender mais, né? Muito bem, então acho que agora já estamos aí com uma grande parte do pessoal na sala. Eu vou abrir aqui o meu outro computador para poder colocar a apresentação de hoje. Enquanto ele vai abrindo, enquanto ele vai rodando aqui, eu vou então comentar algumas coisinhas aí com vocês. Tá? Nós estamos agora hoje nós, deixa eu só ver uma coisa, hoje nós fechamos, nesse conteúdo de hoje, nós fechamos uma parte de conteúdo relacionado a questões mais específicas de departamento pessoal, de, como o próprio nome diz, né, legislação trabalhista. Então, hoje, essa aula de hoje, ela é como se fosse esse fechamento, tá, desse conteúdo. E, a partir da próxima semana, nós entramos num conteúdo mais focado em desenvolvimento de RH. Lembra que eu falei para vocês, inclusive acho que até na aula passada mesmo que eu comentei com vocês? Peraí. Tirei o som do outro para não dar eco. Então, na aula passada, eu cheguei a comentar com vocês, numa mini revisão, que a área de recursos humanos, a gente pode, a grosso modo, dizer que tem uma certa divisão, né? Ela tem uma certa divisão, a área de RH. Essa divisão, a gente pode dizer que é uma divisão entre departamento pessoal e a área de desenvolvimento de recursos humanos. Na verdade, isso não é bem uma divisão, né? Não é que existe essa divisão tão específica assim. É que, claro, depende, como eu já falei outras vezes, depende, às vezes, do tamanho da empresa, depende da quantidade de funcionários, da estrutura de recursos humanos que a empresa tem. Então, algumas empresas, por ter uma estrutura maior, elas acabam fazendo com que esta divisão, né, entre a área de departamento pessoal, que envolve todos os conteúdos que vocês viram nessa disciplina de hoje, até aqui, que foi cartão de PIS/PASEP, Vale Transporte, folha de pagamento, o quadro das atividades e operações insalubres, férias, 13º, as contribuições sindicais, o processo de demissão. Então, todos esses conteúdos, eles estão relacionados a essa estrutura, tá?
voltada ao que a gente chama, ao que a gente conhece de administração de pessoal, departamento pessoal. Então, esses conteúdos estão relacionados a estas atividades. E a outra área, como eu já tinha citado, que é a área conhecida por algumas empresas, em algumas empresas dão um nome, uma nomenclatura de desenvolvimento de RH, que é a área, então, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, pesquisa de clima organizacional, cultura organizacional, o que mais? A área voltada à avaliação de desempenho. Então, vejam, isso é uma divisão mais, na verdade, assim, estrutural. Tá? Então, tem muita gente que trabalha, por exemplo, em departamento pessoal, mas faz recrutamento e seleção, e vice-versa. Então, isso depende muito dessa questão. A parte que nós vamos falar hoje, que é a de legislação trabalhista, ela está mais voltada a essa parte de departamento pessoal, até porque envolve todo esse trâmite, toda essa parte de legislação, me fugiu a palavra, operacional de recursos humanos. Né? Então, controles, processos de recursos humanos da vida do funcionário na organização. É muito comum que algumas empresas, de novo, depende do tamanho da empresa, é comum, quanto maior a empresa, que essa área tenha-se algum advogado. Por quê? Porque ela envolve questões que requerem um conhecimento mais profundo de direito trabalhista. Algumas empresas menores não dá para ter um advogado, não compensa contratar um advogado para cuidar disso. Então, muitas vezes, o próprio profissional de departamento pessoal Professor Rogério, aqui ficou mudo pra gente. Tá.
Pessoal, só um minutinho que ele deve estar reiniciando o computador, porque travou aqui para mim também. Oi, pessoal, está me ouvindo agora? Eu acho que Agora sim, perfeitamente. o problema foi só comigo ou foi geral? Eu acho que você caiu Ah, tá. e aí estava todo mundo travado aqui. Ah, tá. Então tá bom. Não, é porque eu não sei se foi, porque para mim começou a parecer que todo mundo estava saindo da sala. Eu falei, eita, é só para saber se o problema foi só aqui de internet ou se foi geral. Muito bem, vamos lá. Vou retomando aqui também a tela de apresentação. Eu estava comentando com vocês a respeito. Por aqui vocês estão me ouvindo? E estamos te ouvindo sim, só não está aparecendo sua tela. Ok, vamos lá. Eu estou com um notebook aqui, que é onde eu uso a apresentação. Só me deem um retorno agora, que se vocês estão me ouvindo, porque eu vou ter que fazer diferente aqui. Beleza. Então é o outro que está dando problema. Um deles aqui que está dando problema, que está caindo a internet, mas o outro está segurando. Bom, vamos lá, né? Vou tentar fazer um esquema aqui para acompanhar vocês e também. Muito bem, só para checar. Está com 17 pessoas aqui na sala: Ana Luísa, Eduarda, Márcia, Lohane, Tamara, Marcos Vinícius, Guilherme. Quem mais que está aqui? Ingrid, que deu um sim ali. Mais gente, Ana Luísa. Eu vou ter que me desdobrar aqui para ver diferente aqui. Vamos lá. Tá, fazer uma tela dividida aqui. Muito bem, vamos ver o que a gente consegue aqui de malabarismo. Eu estava comentando com vocês que, então, a área de RH, ela é, muitas vezes, né, conhecida aí como uma área em que nós temos basicamente aí uma divisão entre a parte de departamento pessoal, administração de pessoal e a parte de desenvolvimento de RH, e que hoje, esse conteúdo de hoje, eu vou complementar sobre essa parte ainda, né, de que a gente pode considerar como departamento pessoal.
Só me dei eu estou aqui tentando administrar a tela. Me dá um ok só no chat, se vocês estão vendo a tela com a apresentação e mais um outro quadrinho aqui também, só para... Tá? Beleza. Joia. Então vamos lá. Então, gente, outra transmissão aqui minha, ela está dando problema, não sei por qual motivo ela está dando pau. Então eu vou ficar com essa que eu estou aqui, que vocês estão me vendo. Então, na parte de legislação trabalhista, eu estava comentando, não sei se vocês conseguiram me ouvir, eu estava comentando com vocês a respeito de que muitas empresas têm um advogado nessa atividade, né? Então, o advogado, ele acaba sendo, muitas vezes, aí, o profissional escolhido para fazer toda essa parte, principalmente pela complexidade, muitas vezes, da nossa legislação trabalhista. A parte sindical, ela é uma parte complexa, tá? Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, aí, a empresa... Vamos lá, adaptando aqui para o novo meio. Muito bem. Beleza. Bom, então, o que acontece o que nós vamos falar hoje? Então, a gente vai fazer uma breve revisão da aula anterior, né, que a gente falou de processo de demissão. Vamos ver as questões da AVA da aula passada, que eu tinha deixado como tarefa para vocês pesquisarem. A aula de hoje, efetivamente, sobre legislação trabalhista, um pouco de história sobre isto, a CLT, as 7 principais leis e a reforma que a gente está passando aí agora por algumas mudanças, né, na legislação trabalhista. Então, na aula passada, nós falamos sobre o processo de demissão. Nesse processo de demissão, também, então, aí chamado, né, de rescisão, ele encerra o vínculo. Eu até cheguei a comentar com vocês, né, perguntar quem aqui já tinha passado por alguma situação de desligamento, quem foi demitido, quem pediu demissão, e isso encerra, então, o vínculo entre a empresa e o trabalhador e gera obrigações, né, e direitos obrigações para a empresa, para o funcionário também, e direitos para ambos, né? Os motivos que levam a um processo de desligamento podem ser os mais variados, assim também como são, muitas vezes, situações bem pontuais, bem específicas. Então, a gente comentou, viu, né, que de repente pode ter aí alguma questão de desempenho do colaborador, o funcionário não está desempenhando de forma adequada, não está indo muito bem naquilo que a empresa espera dele, enfim. Ou às vezes o funcionário cometeu algum delito, fez alguma coisa errada dentro da empresa, cometeu alguma infração. Então, esses motivos, eles são os mais variados, mas também, muitas vezes, são motivos bastante peculiares, bastante específicos, e que cada organização, cada empresa vai avaliar. Por isso que também, muitas vezes, é importante, para esse tipo de situação, termos profissionais experientes, advogados, muitas vezes, são importantes para isso. E aí, dentro do processo de demissão, como a gente já viu, nós temos aí 4 passos, né? Então, dentro desses 4 passos, o primeiro deles é a parte da comunicação. Então, eu como empresa, eu empresário, eu empresa, eu gestor, que seja, eu preciso comunicar o meu funcionário desse processo de desligamento. Eu preciso entender qual é a forma com a qual eu vou desligar essa pessoa. Eu vou desligar ele sem justa causa, eu vou desligar ele por alguma infração grave que ele cometeu, por justa causa, então. Ou este funcionário está pedindo demissão da empresa, ele se prontificou e está entregando uma carta de demissão. Ou esse processo está sendo feito através de um processo consensual, um acordo entre as partes. Então,
esse processo de comunicação, ele é a primeira etapa, né, para que a demissão, a rescisão contratual aconteça. E aí, obviamente, de novo, é importante que muitas vezes esse processo pode acontecer de uma forma mais agradável nunca é, né? Agradável é uma palavra meio nada a ver, né? Pode ser de uma forma menos traumática, menos dolorosa. Não pensem que é só para o funcionário que é difícil, viu, gente? Tem muitas vezes a empresa tem um funcionário que é muito bom, muito qualificado e que ele pede demissão. Às vezes a empresa também sofre, viu? A empresa também tem sentimentos, tá? Mas o fato é que algumas vezes um funcionário muito bom que pede demissão, ou às vezes a própria empresa tem que demitir algum funcionário que também é bom. Vou dar um exemplo para vocês, aliás, esse é um exemplo que eu acho que eu cheguei a comentar por alto com vocês. Eu tenho uma pessoa conhecida minha, e ela agora, nesse processo de pandemia, né, como vocês sabem, muitas empresas estão passando por uma dificuldade muito grande. Algumas destas empresas tiveram que demitir funcionários, não porque queriam, não porque o funcionário teve um desempenho ruim, ou porque perdeu vendas, ou qualquer coisa assim, mas porque, diante da situação econômica, diante das dificuldades da empresa, ela teve que enxugar, ou até, como é o caso dessa pessoa que eu conheço, a proprietária da empresa, ela mandou todo mundo embora, ela desligou todo mundo, ela vai praticamente encerrar a empresa, né? Então, e às vezes, nesse processo, tem gente boa, tem gente qualificada, tem gente que, poxa, até o próprio dono da empresa, o próprio empresário, a empresária, não gostaria de demitir essa pessoa, mas diante de uma situação como esta, não cabe outra situação, outro recurso, outro meio. Então, nem sempre quem é demitido, quando existe um processo de demissão na organização, nem sempre isso é um fator porque o funcionário era ruim, porque o funcionário não era qualificado, né? Acontece que, em algumas circunstâncias, a economia ou alguma dificuldade, ou a empresa, por exemplo, como eu acho que eu comentei já com vocês, eu trabalhei na Danone, iogurte, adorava trabalhar lá. Só que aconteceu? A fábrica da Danone em São Paulo, que era na Anhanguera, ela fechou. E com o fechamento da fábrica, porque ela tinha outras fábricas, tinha outras unidades no Brasil, a principal fábrica da Danone é em Poços de Caldas, em Minas Gerais. O que acabou acontecendo? Alguns dos funcionários, eu inclusive, não tinha como ser transferido para Poços de Caldas, porque já existia uma estrutura por lá. Então, uma grande parte desses funcionários ou foi demitido, ou foi realocado e assim por diante. Eu acabei indo para a Petibon, porque era do mesmo grupo. Então, eu não fui demitido, mas eu fui demitido, porque eu saí da Danone e fui contratado nesta outra empresa. Mas nem sempre uma demissão significa uma falta de competência do profissional. Ou também, quando algum funcionário pede demissão de uma empresa, não significa que ele pede demissão porque necessariamente a empresa é ruim. É porque, às vezes, esse funcionário vai para outro lugar, ou ele tem uma oferta melhor em outro ambiente, ou, enfim, ou ele escolhe tomar uma mudança de rumo de vida, e assim por diante, né? Então, por isso que o processo de demissão, ele nem sempre é uma coisa tão ruim, tão negativa. Já vi casos de pessoas, isso acontece até com alguma frequência, né? Às vezes a pessoa estava infeliz na empresa, estava descontente na empresa, ela não estava legal e, de repente, é mandada embora. E aí ela percebe que, poxa, claro, né? É chato, é desagradável, etc. Mas, de repente, ela percebe que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque, de repente, ela já estava mais acomodada, ela já estava trabalhando de qualquer jeito, já não tinha mais motivação, não tinha mais interesse, etc. e tal. E aí, às vezes, ela descobre que, puxa vida, eu poderia estar fazendo outra coisa, eu posso aproveitar o dinheiro que eu vou ter da minha rescisão para fazer alguma outra atividade, para estudar, para montar um negócio próprio, para investir em mim mesmo, enfim, né? Então, os motivos aí são os mais variados possíveis. Então, o segundo passo, terceiro e quarto do processo de demissão
é o cumprimento do aviso prévio, a homologação, ou seja, a baixa na carteira, a parte efetivamente legal, né? E o pagamento da rescisão. Então, o processo em si, a grosso modo, é simples, tá? Porém, claro, a gente sabe, algumas empresas, às vezes, elas não cumprem exatamente esse roteiro, né, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu aqui fazendo arte, aqui eu estou tentando tocar na tela do computador que não é touch, porque eu estou acostumado com o celular, é mole. Ficando doidinho já, viu, gente? Dá um ok aqui no chat para mim, só para eu saber se vocês estão me ouvindo, estão vendo a tela, tá tudo certinho. Eu reiniciei o meu celular aqui, que é onde eu transmito também, e eu vou ver se eu consigo entrar por ele. Mas dá um ok aqui para mim. Isso, dá um ok aqui para mim. 19h37, Ana Luísa, Guilherme, Marcos Vinícius, Márcio Alexandre, Ingrid, beleza. É porque assim eu vou acompanhando aqui, vou tentando acompanhar, vou ver se eu consigo me conectar novamente também pelo meu celular, para poder ficar mais confortável e não ficar dividindo essa tela esquisita aqui com vocês, tá bom? Muito bem. Ótimo, gente. Vamos lá. Vou ver se agora funciona. Estou tirando o som. Não. Estão me ouvindo? Agora estou vendo aqui que sim, está saindo o som. Bem. Ótimo. Acho que agora vai, gente. Acho que agora vai. Vamos lá, dando sequência, seguindo o barco. Já entrou a tela, ei, graças a Deus, palmas, sucesso, alegria, felicidade. Vamos falar de seguro-desemprego. Quem gosta de seguro-desemprego? Quem gosta? Quem já recebeu? Quem já recebeu seguro-desemprego? Tecla aí no seu chat aí, no chat, vamos lá. Quem já recebeu alguma vez na vida já recebeu seguro-desemprego? Nunca nem viu? Eu já recebi, gente. Já peguei, já fui, já fiquei desempregado também, já recebi seguro-desemprego. Mudou, né? Hoje em dia mudou. O seguro-desemprego agora, com toda a tecnologia também, está diferente, está mais rápido, está mais ágil, até o processo para solicitar. Antigamente, seguro-desemprego era uma burocracia absurda, bem ruim mesmo. Tinha que ir na Caixa Econômica, tinha que preencher uma fila gigantesca, tal. Hoje em dia, o seguro-desemprego está digital, olha que legal. Então, assim, avanços da tecnologia, claro, a gente não está no mundo perfeito ainda, mas já está seguindo, né, de uma forma aí mais bacana. Então, o principal intuito do programa, que é administrado pelo governo, é dar esse suporte financeiro ao trabalhador que busca uma recolocação. Então, quando a pessoa geralmente, né, é dispensada sem justa causa, aí tem todo o trâmite, né? Esse seguro-desemprego tem todo um estudo, né, que o próprio governo faz para poder avaliar, para trabalhar sobre essa questão aí de valores, etc. Tá? Falar do layoff, agora, Milena, neste momento não. Vamos dar sequência aqui, posso até comentar um pouquinho depois com vocês, tá bom? PCMSO, estabelece então o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, quando o funcionário é demitido, ele tem que fazer o exame demissional, que também faz parte de todo esse trâmite, né, do processo de demissão. Então, geralmente hoje também é outra área que as empresas hoje não... É muito difícil alguma empresa, depende do tamanho,
ter um médico do trabalho, né, que faça isso, tá? Então, geralmente, hoje em dia, isso tem a ver muito com empresas que terceirizam esse serviço, né? Então, geralmente, hoje em dia, o exame médico demissional, tanto admissional quanto demissional, é feito por essas empresas, tá? Aí eu tinha deixado como tarefa para vocês a autoavaliação da aula passada, para vocês pesquisarem. E aí ficou assim, quanto ao aviso prévio, né? Aí tinham estas respostas, né? E que tinha aí vários itens que você tinha que dizer qual deles estava certo, né? Quanto ao aviso prévio, pessoal, voltei. Voltei no modo que eu estava antes, porque pelo algum problema ali no outro equipamento que eu não sei, eu não vou ficar perdendo meu tempo agora tentando adivinhar do que pode ser, tá bom? Então eu vou dividir ela de novo aqui com vocês, como eu estava fazendo, e vamos que vamos. Beleza? Estão me ouvindo bem agora? Por favor, só dá um retorno aqui no chat para mim, por favor. Ok. Então vamos lá. A gente estava, então estava na revisão da autoavaliação, e eu estava falando então sobre a questão da dispensa, né? Então quando a empresa reconsidera se isso gera ou não gera algum efeito, tá ok? Então a letra correta, a letra C, sim, gera efeito, se a outra parte. Então é preciso que o funcionário também queira, o funcionário também se interesse por
por esta reconsideração, ok? Então, esta é a resposta correta. A próxima e terceira questão da autoavaliação que vocês têm no AVA, me ajude. Essa é facinho, né? Essa daí é bem facinho. Então, no PCMSO, que eu comentei agora há pouco com vocês, né? Quando é feito esse exame, o médico emite qual documento? O atestado de saúde ocupacional, o ASO, ok? Então, basicamente, simples e pontual assim. E aí, a gente vai, então, para o nosso conteúdo de hoje. Na verdade, eu já comentei com vocês no comecinho da aula que esse conteúdo de hoje, ele, na verdade, ele é um resumo até, de certa forma, das aulas anteriores, tá? Então, o que é a legislação trabalhista? É o ramo do direito que efetivamente, então, regula todas essas relações entre empregados e patrão, né? Entre empresa e funcionário. São os direitos que levam, então, às condições jurídicas. Então, é a parte legal entre empresa e funcionário. No Brasil, esse direito é estabelecido por um conjunto de normas que a gente conhece, como a CLT, né? Daí que vem aquela expressão, até que eu acho que, não lembro quem que foi que me perguntou, né? O que é seletista, né? O que é, vou até escrever aqui no chat para vocês, o que é seletista? Seletista exatamente vem desse termo da CLT. O seletista são todos os trabalhadores que têm carteira assinada, são também chamados de seletista, tá? Ele tem contrato através da CLT. Então, se eu sou, por exemplo, um autônomo, se eu presto serviço, eu tenho uma empresa e presto serviço, eu não sou seletista. Não, eu tenho carteira de trabalho assinada, registrado, sou registrado, então eu sou um seletista. O direito do trabalho é uma atitude de intervenção jurídica que busca um melhor relacionamento entre o trabalhador, né, e aqueles para os quais o trabalho se destina. Muito bem. A legislação estabelece uma plataforma de direitos básicos, então ali o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, quais os direitos da empresa, quais os deveres da empresa, quais os direitos do trabalhador. Então, por exemplo, o funcionário, o trabalhador, ele tem coisas bem polêmicas, né, gente? O trabalhador não pode ser, sei lá, exposto a determinados tipos de situação que violem a moral. Então, a legislação trabalhista, ela vai procurar cercar para dar ao trabalhador os direitos dignos de um trabalho, tá? Ou seja, pode ser definido como um conjunto de normas e princípios que regulamentam exatamente isso que eu acabei de falar, esse relacionamento entre empregado e empregador, entre chefe e subordinado, entre empresa e funcionário. O direito do trabalho também pode ser chamado de direito trabalhista ou laboral, né? Então, labor, a palavra labor tem a ver com trabalho. Então, quando vamos para a labuta, vamos ao trabalho. Não interpretem errado, hein? Olha lá. Então, labuta é o trabalho. Existem duas figuras principais dentro do direito: o empregado e o empregador, patrão e funcionário, né? Tá? Usando outros termos. O empregado é o indivíduo que presta serviços ao empregador. Okay? Então, só para a gente alinhar um pouquinho aí alguns conceitos, alguns princípios, né? O empregador é geralmente uma pessoa jurídica, uma empresa, que contrata os serviços do empregado mediante um salário. Então, eu, empresa, eu aqui, empresário, eu aqui, né, CNPJ, vou te contratar para prestar um determinado serviço, seja em qual área for. E aí você vai, através do seu trabalho, ter o seu pagamento, o seu salário. Pode ser uma pessoa física ou um grupo de empresas. E tem empresas, por exemplo, eu falei que eu trabalhei na Danone. A Danone, na época que eu trabalhei lá, era um grupo de empresas. Tanto é que eu fui para uma dessas empresas que a Danone tinha. Então, existem empresas que, a JBS, por exemplo, né, que ficou famosa mais recentemente pelos escândalos, né, financeiros, aquela coisa toda,
é um grupo de empresas. Então, quando você pensa em JBS, tem lá a Sadia, a Seara, me ajudem, não lembro agora quais que fazem parte. Mas eu sei que são várias empresas aí, né? Tem um grupo, o grupo do Antônio Hermílio de Moraes. Lembra do Antônio Hermílio de Moraes? Alguém lembra? Alguém chegou a conhecer o senhor Antônio Hermílio de Moraes? Criou uma série de empresas, tinha um grupo de empresas. Então, às vezes a pessoa trabalha para uma dessas empresas, desse grupo, ou ela trabalha para a holding, né? Para a empresa principal, a que administra todas as demais. O instrumento que configura essa relação de trabalho é o contrato de trabalho. Então, todos que trabalham em alguma empresa assinam este contrato. Neste contrato está lá esses direitos e deveres principais da empresa para com o funcionário. Horário de trabalho, como é que ele vai, que tipo de cargo que ele vai assumir, qual o salário que ele vai receber, né? Onde estão, então, todos o quê? Direitos e deveres. Então, o que ele vai ter que fazer, como é que ele vai ter que se comportar, qual é o local de trabalho que ele vai trabalhar. Então, o contrato de trabalho tem essas informações principais. E isso serve também até para, por exemplo, imagine que você foi contratado pela empresa para exercer determinada atividade. Você foi contratado para ser, por exemplo, um auxiliar de recursos humanos. Então, dentro dessa sua atividade de auxiliar de recursos humanos, você tem algumas atividades pertinentes, relacionadas. Você vai ter que fazer controle de ponto dos funcionários, você vai fazer controle dos processos seletivos, enfim, você tem ali uma sequência de atividades pertinentes. Mas aí vem que o seu gerente, dono da empresa, chega para você e fala assim: ô Rogério, olha, a partir de amanhã você vai lá na praça lá da cidade, você vai lá no centro da cidade e você vai vender a nossa empresa, lá você vai começar a distribuir papeizinhos para vender a nossa empresa, o nosso produto, e etc. Aí você fala: pera um pouquinho. Opa, peraí, eu fui contratado como auxiliar de RH, as minhas funções como auxiliar de RH, isso que você está me falando de ser um vendedor de produto da empresa, isso não tem nada a ver. Então, por isso que muitas vezes o contrato, né, e aí nas próximas aulas, inclusive, mais para frente nós vamos falar, já não na próxima, na outra aula, a gente vai falar de cargos, funções e atribuições, exatamente dentro disso. Cada cargo, cada atividade tem as suas atribuições. Então, quando eu tenho um desvio de uma função, de uma atividade profissional muito, muito grande, né? Então, eu sou contratado para ser aí eu vou pegar o contrário. Eu sou contratado para ser um vendedor. E, de repente, eu estou lá na empresa fazendo controle de estoque. Pô, peraí, isso não tem nada a ver com a atividade do vendedor. Agora, eu fui contratado para ser um auxiliar de RH. Pô, me colocaram para ficar tirando fotocópia, tirando xerox. Não tem problema algum. Isso faz parte de uma das atividades de um profissional da área administrativa. Mal nenhum, né? Então, veja, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Então, a principal função do direito do trabalho é impedir a exploração do trabalho humano como fonte de riqueza dos detentores do capital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer... o Guilherme está perguntando, podemos fazer esse tipo de questionamento? Já te respondo, Guilherme. Então, assim, o que é o importante? É você ver assim, aquilo que está me sendo solicitado em termos de trabalho está sendo muito absurdo, está sendo uma coisa completamente desproporcional. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu contratei você para ser meu auxiliar de RH. Meu auxiliar de RH é uma empresa, sei lá, tem 100 funcionários, 500 funcionários, 1000 funcionários, uma empresa razoávelzinha, vai. Aí daqui a pouco eu falo assim: ô Rogério, eu preciso que você vá lá limpar o banheiro. Gente, mal nenhum em limpar o banheiro, se o meu trabalho, se a minha função, se eu fui contratado para limpar banheiro. Ok, eu fui contratado como servente, como auxiliar de limpeza. Ok, meu trabalho é fazer limpeza de banheiro. Ponto, bacana, joia. Não, eu fui contratado para qualquer função, que isto é um desvio de função. Então, quando é algo assim, muito absurdo ou muito desproporcional, Guilherme,
poder fazer esse tipo de questionamento, você até pode. O problema é qual é a relação que você tem com o seu patrão, com o seu chefe, com uma pessoa que está na empresa, né? Então, vai muito dessa relação que você tem. Aí você pode até... Aí que entra um advogado trabalhista, em que você pode ir lá levantar e falar, olha, eu estou executando uma atividade na empresa, por exemplo, eu sou um administrativo, eu sou auxiliar administrativo, sou assistente fiscal, sou assistente financeiro, sei lá, estou dando cargos assim mais genéricos, mais simples, e eu estou sendo deslocado para ser vendedor. Quer dizer, peraí, posso até fazer isso, ok, mas não é a minha função, né? Ou eu sou fiscal, eu sou um analista fiscal e eu estou fazendo... Veja, uma coisa é eu fazer uma entrevista para uma vaga na minha área, eu sou responsável, eu vou entrevistar um candidato para trabalhar na área fiscal. Outra coisa é eu ser um desvio de função, é eu começar a fazer entrevista de seleção de vários cargos para a empresa, sendo que eu não sou um profissional da área de RH. Então, não sei se está claro os meus exemplos, tá? Mas, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Teve uma época que eu tinha um escritório em São Paulo e eu tinha duas pessoas que trabalhavam comigo e eu tinha uma secretária. Essa minha secretária, ela fazia toda a parte administrativa, ela fazia toda a parte ali de controles, de ligação telefônica, controles de arquivo, de material, etc., contato com meus clientes, etc. Enfim, toda essa parte administrativa que é um padrão de uma secretária. E ela, até por iniciativa dela, eu nunca pedi isto a ela, mas foi por uma iniciativa dela, ela de sexta-feira, geralmente, ela fazia uma pequena faxina no escritório. Era um escritório pequeno, era um escritório bem pequeno. Então ela fazia uma pequena faxina no escritório de sexta-feira, tal, não sei o quê, e ela falava para mim, Rogério, eu vou fazer o aniversário. Tá tudo bem, Sandra, beleza, tal. Então, veja, isso também foi um acordo. Isso fazia parte das funções dela como secretária, no papel dela como secretária? Não. Eu pedi isso para ela? Não. Então, vejam, esse tipo de acordo. Agora, eu posso, até como um gestor ali, falar assim, ô Sandra, você vai trabalhar como secretária para mim, entre as suas funções, entre as suas atividades, está que toda sexta-feira você vai fazer uma faxina no escritório, assim, assim. Ponto. Se eu estabeleci isso de comum acordo, ok. Então, se eu estabeleci que você, auxiliar de RH, vai, durante uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou X tempo, vai ter que fazer uma ação de venda do nosso produto, do nosso serviço. Ok. Se eu estabeleci, beleza. Então, essa é a questão. É polêmico, né? Isso aí é polêmico, gente. Vamos lá. Um pouquinho de história. Eu coloquei até essa imagem do Charlie Chaplin, que isso é de um filme bem famoso. Quem não assistiu, quando puder, assista. Vale muito a pena. Quem sabe o nome do filme? Coloca aí, vamos lá. Dedinho na tela. Nome do filme, Eu Vi. Não é o nome, Ana Luísa, o nome do filme não é Eu Vi. Tá? O nome do filme é outro, Ana Luísa. Qual que é o nome do filme? Vai lá. Recordações, vamos lá. Como é que é o nome desse filme aí? Eu esqueci, também não é, Ana Luísa. Você não acertou ainda, Ana Luísa. Não é esse nome também, Ana Luísa. Tá quase. Não se desespere. Quem sabe o nome desse filme, do Charlie Chaplin? É um clássico. É um filme que... Isso, tempos modernos. Perfeito, Alane. É um filme, quem não assistiu, tira um momento, sei lá, no final de semana. É um filme muito legal, porque é um filme que ele faz uma crítica a todo esse processo dessa relação entre patrão e funcionário. Ele trabalha conceitos muito interessantes que até hoje em dia são muito importantes, e por isso a legislação trabalhista, por isso essa questão dos direitos do trabalhador. Nesse filme, inclusive, uma das críticas que o Charlie Chaplin faz é exatamente isso, que o trabalhador, por exemplo, não tinha direito a um horário de trabalho, a um horário de almoço estabelecido, não tinha horário para entrar, para sair, ele era explorado, o chefe vigiava ele o tempo todo. Então, com o passar do tempo, as leis trabalhistas, elas vêm ajudando a colocar um certo limite.
até que ponto a empresa pode obrigar o trabalhador a fazer determinadas coisas? Até que ponto o trabalhador tem direito também a determinar... E vejam, então é aquela coisa das regras. Qual é a regra? Como é que as coisas vão funcionar aqui? É para isso que serve a legislação trabalhista, para estabelecer as regras, o que é certo, o que pode e o que não pode. Bom, a figura do trabalhador foi evoluindo ao longo da história, surgiram entidades que representavam tanto os produtores e trabalhadores e as lutas de classes, os sindicatos, a gente já falou isso quando a gente falou da contribuição sindical, né? Na Idade Moderna, no século XIV, volta de 1300 e bolinha, hein? Ó, faz tempo. Surge o trabalho livre, então aí o trabalho começa, né, a Revolução Francesa, etc. Começa então porque o trabalho era escravo. Tem ainda hoje em dia, isso que é o duro, né, gente? 1300, 700 anos se passaram, mais de 700 anos depois. Ainda a gente tem lugares em que ainda temos trabalho escravo. Porém, exatamente... os sindicatos, as organizações serviram para deixar que isso acontecesse. Podia-se contratar pessoas e utilizar o contrato para formar a relação entre as partes. A Revolução Industrial no século XVIII e XIX começaram a surgir o conceito de empregado e empregador. Então, já no início do século XIX, isso então por volta aí 1800 e bolinha, 200 anos atrás, existia o sentimento da revolução da classe trabalhadora. Os trabalhadores começaram a reivindicar os seus direitos, exigir mais qualidade de vida. As pessoas trabalhavam 14, 16 horas, né? Então, em 1891, o Papa Leão XIII faz surgir um desejo por mudanças. Ele publicou sobre o salário mínimo, isso no mundo, né? Isso na Europa. Fato que proporcionou a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919. Olha quanto tempo levou, hein, gente? Pelo Tratado de Versalhes. A OIT é o direito do trabalho, né? O direito do trabalho tem a sua origem nestas normas que foram criadas exatamente por essa organização. E o Brasil faz parte. Então, o Brasil também é membro da Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, como é que isso aconteceu? A gente já viu quando eu falei com vocês, se eu não me engano foi sobre 13º salário, eu falei, né, do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente muito polêmico, mas que instituiu no Brasil uma série de leis trabalhistas, né? Então, ele foi aí um dos principais responsáveis por toda essa mudança. O detalhe é que muitas dessas leis que o Getúlio Vargas instituiu em 1930, 34, né, vocês estão vendo aí, 43, tudo isso, a própria Constituição, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ela é de 1943. Só agora, mais recentemente, é que se conseguiu. É um tratado muito complicado de se mexer, né? Porque, claro, ninguém quer perder nada, todo mundo só quer ganhar. Então, o que acabou acontecendo? Muitas destas leis criadas em 1943 ficaram ultrapassadas, né? A CLT foi um marco histórico dos direitos trabalhistas no Brasil por 3 motivos principais. Proporcionou um incremento de cidadania com os novos direitos, então fez com que as pessoas se sentissem mais empoderadas, né? Então deu mais autonomia para as pessoas, operou uma certa tranquilidade social, evitando greves, revoltas, tá? Então as pessoas ali durante um certo tempo, então agora existem leis que estabelecem a relação entre o que as empresas podem fazer, até onde as empresas podem ir e até onde o trabalhador pode ir. Ao proporcionar uma distribuição de renda de classe operária assalariada, a CLT criou também um clima favorável à industrialização. Então, estabelecendo um mercado consumidor, gerando crescimento. Então, a partir do momento que eu estabeleço as regras de como que o trabalho vai funcionar de forma mais adequada, eu também faço com que a economia cresça, né? Então, eu tenho empresas agora não explorando os funcionários, mas sim dando direitos, pagando de forma adequada,
instituindo algumas das regras que a gente já comentou nas aulas passadas, férias, 13º, vale transporte, enfim, algumas dessas regras acabam facilitando e ajudando com que o trabalhador se sinta mais seguro no seu ambiente de trabalho, né? Bom, a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho é a CLT, e o objetivo era a regulamentação dessas relações individuais e coletivas. Então, é como eu acabei de dizer quais são os direitos e os deveres. Há outras normas, né, em oposição à CLT, como, por exemplo, trabalhar como pessoa jurídica, profissional autônomo, servidor público, pelo regime estatutário federal. Então, por exemplo, eu já fui CLT, né, trabalhei durante muitos anos como CLT, inclusive na Danone, que eu já citei, mas eu também sou PJ, pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa na qual eu presto serviços. Então, é um outro sistema, é uma outra forma também de trabalhar. Então, eu posso estabelecer que fala, não, eu não quero mais ser registrado em carteira, sei lá, por qualquer razão, né? Não quero mais ter esse vínculo, eu quero ter autonomia para prestar serviço para quem eu quiser. Enfim, então isso também é um direito que o trabalhador tem, né? A CLT é composta de 8 capítulos, que especificam direitos de grande parte dos grupos trabalhistas. O que mais? É bem complexa, por isso que eu falei, muitas vezes advogados, né, são os advogados que acabam efetivamente aí, entrando nisso, porque é muita lei, é muito detalhe, é muita coisa. Importante que quem vai trabalhar na área de departamento pessoal tenha um entendimento pelo menos macro, né, um entendimento geral, e algumas destas leis, né, que a gente já citou nas aulas anteriores. Nos artigos são encontradas informações como identificação profissional, o que deve constar, o que não deve, sobre a jornada de trabalho, sobre o salário mínimo, como é que ele é, para quem que ele deve ser para pagar, etc. As férias, que a gente já viu numa das aulas, saúde, segurança e medicina do trabalho, a questão, inclusive, por exemplo, de CIPA, né? De CIPAT, constituição de CIPA e de CIPAT, uso de EPIs, tem as normas regulamentadoras agora também, que são complementares, né? Proteção ao trabalho da mulher e do menor, quem que pode trabalhar, né? Quais os direitos, a mulher quando engravida, quais os direitos que ela tem, licença maternidade, licença paternidade, tudo isso faz parte da legislação. Da Previdência Social, regulamentações de sindicatos das classes trabalhadoras. Então, a CLT, ela passa por tudo isso, né? E aí é preciso estudar constantemente, né? Tá lá o tempo todo revisando. Vejam vocês, olha aí que números impressionantes, hein? A CLT inseriu direitos trabalhistas na legislação brasileira. Na mesma ocasião foi criado também o salário mínimo, a jornada de 8 horas, o repouso semanal remunerado, a proibição do trabalho para menor de 14 anos, pausa para alimentação, férias, licença maternidade, entre outros. Ela possui 922 artigos, 295 súmulas, olha os números que tem aí, né? Então, isso tudo dá uma dimensão do quão complexo, né? Do quanto é complexa a nossa legislação. Tudo isso com o objetivo de preservar o trabalhador em princípio. O princípio é o trabalhador. O foco, no primeiro momento, é o trabalhador. E ela foi se atualizando com o passar do tempo para acompanhar as transformações sociais, né? Através da inserção de novas normas e da revogação. Vai tirando uma, vai mudando, enfim. Eu vou contar um caso rapidamente para vocês que aconteceu comigo e que foi uma situação, assim, para vocês terem uma ideia da mudança, né? Então, até um bom tempo atrás, eu diria aí, vai até uns quase 20 anos atrás, até o começo dos anos 2000, final dos anos 90, era muito comum a legislação brasileira ainda ser muito focada no trabalhador. Então, assim, o trabalhador entrava com uma ação contra a empresa, era praticamente certeza, a menos que fosse uma coisa absurdamente absurda, completamente descabida, né? Mas, em geral,
o juiz do trabalho, a legislação, ela dava, na maioria dos casos, assim, mais de 90% dos casos, dava ganho de causa para o trabalhador. Então, a legislação trabalhista, ela era muito focada no trabalhador. E, às vezes, as empresas acabavam se prejudicando. Porque a gente sabe, né, gente? Tanto a empresa, existem empresas que exploram, que usam, às vezes, o trabalhador de forma inadequada, a gente sabe que isso existe, né? Vamos ser hipócrita, né? A gente sabe que isso existe. Mas também o contrário, né, pessoal? Existe também o trabalhador que quer dar os seus golpes ali, que quer dar os seus perdidos, né? Eu estou compartilhando uma tela aqui com vocês, Guilherme. Estou compartilhando a tela, vocês não estão vendo aqui a tela que está... Duas coisas, está tanto o chat aqui que eu estou passando o mouse, quanto a tela. Não. Eu estou aqui falando, vocês não estão vendo nada, gente, que absurdo, que coisa é essa? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, crianças. Só um momento. Eu acho que nessa de entra tela, sai tela... Gente, desculpem, eu hoje, olha, foi uma atrapalhada esse negócio de cair a tela. Eu tô achando que eu tô compartilhando aqui com vocês. Meu Deus. Vê se agora tá aparecendo. Vê se agora tá aparecendo. Ó, vê se agora melhorou. Vê se tá mais bonitinho. Vê se vocês estão vendo agora aí vai entrar ainda. Eita. Agora sim. Ei, Laia. Desculpem, é que com a confusão que deu aqui do outro equipamento que não entrou, na verdade, caiu, eu acabei não me atentando a esse detalhe. Mas eu tenho certeza, como vocês têm o material também, eu estou seguindo aqui, mas a gente vai junto, tá? Muito bem. Então eu estava contando do caos que aconteceu comigo, com uma funcionária que eu tive. Foi, na verdade, uma empregada que trabalhava em casa. Ela trabalhava com a minha esposa, né? E aí, na verdade, quando eu conhecia a minha esposa, ela já trabalhava com ela. Ela cuidava da casa, fazia os afazeres da casa, tal. E a minha esposa, ela trabalhava em casa. Ela era, na época, ela trabalhava como assessora de comunicação. Então, ela trabalhava em casa. Então, ela não tinha um escritório, ela trabalhava em casa. E essa funcionária, essa empregada, né, do lar, ela fazia os afazeres de casa. Beleza, até aí, ok, tamo junto. E a minha esposa, na época, morava com a mãe dela, que tinha uma necessidade especial, e essa empregada também, essa moça, ajudava. Então, ela ajudava, dava comida, cuidava dela, limpava a casa, enfim, ela fazia isso. Bom, quando eu conheci a minha esposa, era essa configuração. Aí, passamos a morar juntos, essa moça continuou trabalhando, né? A gente trabalhou, moramos todos no mesmo lugar, e aí essa moça, a gente teve um período que ficou muito complicado para nós, e a gente resolveu, então, dispensar essa moça. Nós resolvemos dispensar essa funcionária, porque estava ficando apertado, complicado e tal. E aí eu sentei com ela, chamei ela para conversar e expliquei, falei, olha, fulana, está acontecendo isso, a gente gosta muito do seu trabalho, só que é o seguinte, a gente não vai poder continuar com você, devido à situação, assim, assado, tal, talvez a gente vai ter que internar a mãe dela, porque ela já não está mais conseguindo, né, Não, tudo bem, ela entendeu perfeitamente. Tá bom. Passou um tempo, a gente recebeu uma ação judicial. Essa moça tinha entrado na Justiça do Trabalho, e olhem, pasmem vocês, aí eu e minha esposa tivemos que constituir um advogado para estudar o caso. Aí você paga, né? Você tem que pagar para esse advogado. Quer dizer, enfim, tá bom. Bom, o caso que ela estava colocando era o seguinte, que ela, quando minha esposa trabalhava em casa, ela estava alegando que ela era funcionária desse trabalho da minha esposa, que era um trabalho de assessoria de comunicação. E que ela fazia todo esse trabalho assim, assado. Bom, isso foi parar no juiz, a gente teve que ir para a audiência. O advogado que nos aconselhou, nos orientou, foi e tal, ele falou, olha, gente, não é um absurdo, porque na verdade ela era empregada doméstica. Os afazeres dela era esse.
Bom, para resumir a história, como eu falei antes, né, que eu estava comentando, até um tempo atrás, o juiz do trabalho, geralmente ele ia dar ganho de causa para o trabalhador. O próprio juiz olhou o que o advogado dela mandou e ele mesmo falou, gente, não tem cabimento, né? Viu até, porque tinha outros relatos, etc, e tal. Bom, resumindo, no final das contas, ela não ganhou nada, porque ela quis entrar com uma ação dizendo que ela fazia um determinado trabalho que ela nunca fez na vida, e ela agiu de má fé, né? Então, hoje em dia, a gente vê cada vez mais os juízes do trabalho dando alguns ganhos de causa, inclusive para as empresas, que foi, de uma certa forma, o que aconteceu comigo nesse caso, né? Muito bem. Seguindo, a CLT prevê a possibilidade de utilizar princípios por parte das autoridades administrativas e da Justiça do Trabalho. Os princípios que regem o direito trabalhista são esses 7. Eu vou falar rapidamente de cada um deles, né, para que a gente possa entender. Na verdade, aqui, gente, não é para ninguém decorar absolutamente nada. É só para a gente entender que existe estes princípios, né? Então eu preciso entender que isso faz parte. Eu como funcionário, eu como trabalhador e a empresa também, né? Tudo bem. O princípio da proteção, esse talvez aí, não vou dizer que é o principal ou o mais importante, né? Mas assim, vamos dizer que ele é o carro-chefe, tá bom? O princípio da proteção, ele tem o objetivo de proteger o empregado como a parte mais frágil, que é um pouco do que eu falei agora também, né? Então, assim, eu vou dar, na maior parte das vezes, um ganho de causa, eu vou entender que o empregado é a parte mais frágil. Só que, como eu disse agora nesse caso que eu acabei de contar para vocês, o sistema legislativo já está entendendo também que com este princípio, teve muita gente, muito funcionário, muito empregado, que começou a também querer dar o golpe, sabe? Começou a querer se aproveitar em cima da empresa, começou a dizer, opa, e aí, então, apesar deste ser um princípio fundamental na relação do trabalho, os juízes do trabalho estão olhando e falando, pera um pouquinho, tem muita gente aqui querendo ser espertinha, né? A partir desse princípio surgem outros 3, o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, o da condição mais benéfica e o indúbio pró-operário. Ou seja, na dúvida, indúbio, na dúvida, a gente atende ao funcionário. Eu vou aproveitar, eu vou fazer uma comparação maluca aqui, hein? Me acompanha. No futebol, olha a viagem, hein? No futebol, existe uma regra que muitos dos juízes não usam, tá? A maioria dos juízes não usa. Aí é que tá, né? Juiz de futebol. Que é assim, na dúvida, por exemplo, foi gol ou não foi gol, né? Aí ficou aquela dúvida, pô, existe uma regra do futebol, não sei se vocês conhecem, é que na dúvida, eu não sei se foi certo ou errado ali, se tocou na mão ou não tocou. Na dúvida, o juiz dá o quê? Que foi gol ou não foi gol? Vamos supor, eu não sei se bateu na mão ou não bateu, não tem o VAR, não tem o negócio ali para ver. O juiz, na regra do futebol, na dúvida, ele dá o gol ou ele não dá o gol? Ele valida o gol ou não valida? O que vocês acham? Chuta aí. Vamos lá, quero ver o que vocês acham. Se num lance polêmico, a bola resvalou na mão do jogador e a bola entrou, dá o gol ou não dá o gol? Marcos Vinícius diz que sim, que dá o gol. O Lucas também diz que sim. O Ivan diz que não. E aí, quem mais? Quem acha o quê? Quem sabe ou acha, né? Não tem problema. Na regra do futebol, é a mesma regra dessa aqui. Valida. Deveria, tá? Deveria. Esse é o detalhe. Os árbitros brasileiros não validam, ok? Eles são tudo um bando de cagão ali, né, gente? Vamos combinar? Os caras... Por quê? Porque qual é a ideia? Qual é o princípio que rege? O princípio que rege é o do espetáculo. Qual é o grande barato do futebol? É o gol, né? Se for jogando pro Corinthians, ele dá o gol. Pois é, Vinícius, é uma coisa meio polêmica essa. Eu não sou corintiano, então com certeza eu vou concordar com você. Mas os corintianos de plantão aqui vão dizer que a gente está sendo tudo do contra. O fato é que, assim, dentro dessa regra, essa aqui do indúbio pro operário é a mesma ideia, né? Então, assim, na dúvida, eu vou arcar ali
para o trabalhador. Segunda, norma mais favorável. Estabelece, caso surja conflito entre normas ou dúvida na elaboração ou interpretação de normas jurídicas, deve sempre prevalecer a interpretação mais favorável ao trabalhador. Vê que está muito parecido com o anterior, né? A condição mais benéfica, de novo, é semelhante ao anterior, então vocês veem que foi tudo para o funcionário, né? Assim, de novo, lembrando que isso, cada vez mais, os juízes do trabalho estão segurando a onda. Antes, gente, era uma esculhambação, né? A empresa só se ferrando, né? Quarto, imperatividade das normas. As normas trabalhistas devem prevalecer nas relações de emprego, sendo vedada a declaração bilateral de vontade por parte do empregado e do empregador, que o objetivo é afastar as partes das normas trabalhistas. Ou seja, não existe nesse princípio, tá? É um princípio, não é uma regra, não é uma lei, não é assim que funciona, é um princípio. É algo que me diz assim: existe essa chance, essa possibilidade, essa tendência de agir assim. Percebem? É sutil. Gente, legislação trabalhista, assim como as leis, de uma forma geral, interpretação. Por isso que está tanta polêmica. Então, nesse caso, as normas trabalhistas estão acima de qualquer coisa. Ah, mas eu combinei. Ah, mas eu acordei. A norma está acima. Essa é a ideia. Princípio da indisponibilidade dos direitos. Esse princípio garante os direitos do trabalhador e dispõe a impossibilidade do empregado renunciar, voluntariamente ou não, vantagens que são garantidas pela lei. Então, eu não posso dizer assim: ah, mas eu não quero férias. Não, eu não quero. Eu não quero. Olha que doido. Eu não quero meu 13º. Não, não pode. Não existe isto. Não existe essa possibilidade, tá? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Protege os trabalhadores contra alterações no contrato de trabalho feitas pelo empregador, né, pela empresa, que possam diminuir, reduzir, tirar, excluir direitos e vantagens do empregador. Princípio da primazia da realidade. Estabelece que, havendo desacordo entre a realidade e aquilo que está documentado, deve prevalecer a realidade. Tá? Embora haja um contrato formal entre as partes na relação de trabalho, para efeitos probatórios, terá mais relevância o fato concreto do que consta no contrato. Vejam, olha como tudo é bem maluco, gente. É muita interpretação. Por isso que esta área, dependendo da situação, tem que ter um profissional, um advogado, efetivamente, né? Então, se um trabalhador entra com uma ação contra a empresa, eu fui lesado, o meu patrão estava me explorando, eu trabalhava mais do que o horário previsto e ele não me deixava registrar, enfim, coisas que a gente até sabe que existem em muitas situações. Então, a legislação trabalhista, ela tenta dar esse respaldo ao trabalhador, beleza? Bom, ainda outros princípios, né? O do indúbio pro operário, que já foi falado, tá? O da continuidade da relação, o da intangibilidade salarial, consequência do princípio da inalterabilidade, que é esse, né? Um dos últimos, visa proteger o salário. Então não existe redução de salário, não pode. Eu vou te mudar de cargo, eu vou te mudar de função, eu vou te mudar de área, o salário não diminui, não pode, é contra a lei. Beleza? Vamos em frente. 7 principais leis trabalhistas. Tem um monte, eu peguei aqui 7 só para a gente recordar. Algumas a gente já viu, né? Quer dizer, na verdade, nós já vimos estas leis trabalhistas quando nas aulas anteriores. O Vale Transporte, né? E tanto que assim, eu não vou nem detalhar, porque a gente já viu isso, é só revisar as aulas que já foram passadas. É o benefício que o empregador fornece para o deslocamento, né? Constituído em 85, não se incorpora a remuneração e nem tem natureza salarial. Isso não é, é um complemento de salário. Não, de jeito nenhum, né? Vale alimentação é um auxílio fornecido para fazer compras em supermercados, em algumas padarias, em alguns lugares assim, né? Ao contrário do Vale Transporte,
não é obrigatório para as empresas, elas podem escolher dar esse benefício ou não. Segundo a CLT, o pagamento não pode ser maior do que 20% do salário. Tá? Licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil e que contribuem para a Previdência. Trabalhadoras que trabalham como terceirizadas, autônomas, domésticas, temporárias, também têm direito ao benefício, podendo se afastar por 120 dias. O trabalhadora pode sair de licença a partir do último mês. Férias remuneradas, já falamos disso numa das aulas, né? Após um ano de trabalho, o descanso, os empregados têm 30 dias, né? A questão de dividir, não dividir, a questão da proporcionalidade, tudo isso a gente já tratou quando a gente falou dessa aula sobre férias, né? O pagamento da remuneração deve ser efetuado até 2 dias antes, enfim. Demissão por justa causa foi o assunto da aula passada. A demissão por justa causa ocorre quando ele comete erros, e a gente viu isso, né? Os motivos que podem levar à justa causa, ações ou omissões graves no local de trabalho, conduta desonesta, atos de improbidade, roubar, fraude, furto, né? Faltas repetidas, abandono do trabalho, tudo isso pode gerar a demissão por justa causa. Hora extra, também conhecida como hora suplementar ou extraordinária, é o período de trabalho excedente à hora normal de trabalho, né? Então você trabalha das 8 às 5, aquilo que excede, você tem o direito. Pode ocorrer antes do início, né? Ou não só necessariamente depois, né? Do intervalo ou no intervalo de repouso, né? Então tudo isso pode então ser considerado aí como hora extra. Não é necessário o exercício do trabalho propriamente dito, mas só o fato do empregado estar à disposição do empregador já se configura. É aí que, de novo, a gente começa com aquelas coisas complicadas, né, gente? E agora na pandemia, né? E o chefe que fica ligando para o funcionário no fim de semana, que pede para ele fazer algum relatório, algum trabalho. Difícil isso, difícil controlar, né? Isso é uma coisa bem complexa na nossa relação trabalhista. Muito bem, aviso prévio. É a comunicação da rescisão do contrato, a gente viu isso também na aula passada. Se o empregador pedir demissão e não cumprir aviso prévio, o empregador pode descontar o salário, e se a empresa demitir, o período de aviso deverá ser indenizado. E aí, em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista aí que já mexeu com algumas coisas, né? Já teve umas mudanças aí, umas mexidas um pouco mais fortes aí, né? Uma das principais diferenças é que passou a existir uma regra conhecida como acordado sobre o legislado. Significa que o empregador e o empregado podem fazer acordos conforme suas necessidades, em relação à jornada de trabalho, intervalos, remuneração. Tá? Pela nova regra, o acordo prevalece sobre o que é previsto. Então, vejam, como eu falei, a CLT é muito antiga, existe muita dificuldade de atualizar, muitos interesses estão envolvidos nisto, mas está se tentando aí uma modernização. Jornada de trabalho permitida foi aumentada de 8 para 12, desde que seja concedido descanso de 36 horas. Então tem uma série de mudanças aí que estão tramitando, algumas já implantadas, outras ainda sendo implementadas. Horário de intervalo para almoço também pode ser diminuído. Antes da reforma era de 1 a 2 horas, agora pode ser de 30 minutos. Outra é que o tempo de deslocamento entre a casa era computado como jornada de trabalho. Depois essa regra deixou de existir. Enfim, férias podem ser usufruídas em 3 períodos, como a gente também viu na aula respectiva, né? Então isso também são algumas das mudanças. E a legislação sofreu então também no fim de 2019 mais algumas mudanças, né? Elas criaram novas regras da relação de trabalho, entre elas a lei, né, a medida provisória da liberdade econômica e também a do contrato verde-amarelo, além de outras leis. Então, como eu falei para vocês, é importante se atualizar, mesmo que eu não vá trabalhar diretamente com isso, não seja o meu foco, né, hoje, mas é importante a gente pelo menos ter uma noção do que está acontecendo. Tá?
Vocês conhecem a carteira de trabalho digital? Alguém já baixou no celular? Alguém baixou no seu celular a carteira de trabalho digital? Baixa, viu? É legal, Guilherme. Baixa, Lucas, baixa, é legal. Tem vários aplicativos do governo, Fundo de Garantia, tá? FGTS, baixa, são tudo aplicativos importantes agora para até para você acompanhar a tua história, né? A carteira de trabalho digital, inclusive, para quem for desligado e tudo mais, para pedir seguro-desemprego, é tudo agora por esse meio, é bem interessante. Então, qualquer trabalhador de solo nacional, incluindo estrangeiro, pode emitir a carteira de trabalho digital apenas com CPF, olha que legal. Caso ele faça isso, a versão digital substitui a carteira física, né? Então, não precisa mais da carteira de trabalho física. Olha aí que legal. Mas ainda, né, precisa do RG, da CNH, enfim, né, ou para algumas transações aí, tá? Enfim, tem algumas polêmicas, né, como está escrito aí na tela, né, com relação... Tudo é muito novo, né? Então é isso. Professor Marino está aqui na sala, não? Professor Marino queria dar um recado para vocês. Deixa eu ver se ele está aqui presente com a gente. Professor Marino, está me ouvindo? Está presente, professor? Antes que eu entre aqui na autoavaliação da aula de hoje. Professor Marino, queria fazer aqui uma conversa rápida com vocês sobre essa campanha, né, que a instituição está fazendo de indicação e tudo mais. Então, ele queria fazer aí uma breve enquete com vocês, se vocês estão utilizando, já passou para alguém, recomendou, indicou e etc. Acho que ele não está nos ouvindo no momento. Bem, que pena. Bom, então, talvez ele consiga falar com vocês amanhã, ou durante a semana, mas, de qualquer maneira, vamos à nossa autoavaliação. Deixa eu dividir a tela como eu estava fazendo. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Já estamos acabando, tá? Já estamos encerrando. Tivemos uns probleminhas hoje, infelizmente, tecnológico. Não sei o que aconteceu, que um dos equipamentos que eu estava utilizando estava dando pico, caiu, voltou. Enfim, espero que isso não tenha prejudicado aí o conteúdo, que é o mais importante, né? Mas vamos lá. As 3 questões que estão disponíveis no AVA desta aula de hoje, da aula 10, eu não vou fazer como eu fiz na aula passada. Vocês têm elas aqui na tela. Eu quero que vocês pesquisem na internet, pensem um pouquinho, qual é a resposta correta, de acordo com o entendimento simulado no Tribunal Superior do Trabalho em relação à compensação da jornada. O que é correto afirmar? Qual das 5 alternativas? Pesquisa lá na internet, vai lá, coloca lá, puxa, o que isso tem a ver? Para você chegar aqui para responder depois, a gente vai fazer junto na próxima semana. Na outra questão, o artigo 59 da CLT passou a ter uma nova redação a partir da Lei 9.601 de 98, que trata de forma diferenciada a compensação das horas extras. Dentro e a partir de critérios próprios que institui, essa nova forma de compensação passou a ser popularmente conhecida como o CUE. Qual destas respostas é a correta? Pesquisa. Vai lá, pesquisa. Qual que é essa lei? Que lei é essa? Como é que é esse nome? Pesquisa na internet para a gente poder ver se está ok. Essa outra questão já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas está valendo. Algumas situações que podem levar à demissão por justa causa. Gente, a gente já viu isso, né? Então, dá uma revisada no material, dá uma olhada, vê lá. Será que todas estas
questões aqui, podem dar uma delas, algumas delas, quais delas, todas elas, nenhuma delas, enfim, né? Quais que podem, então, gerar demissão por justa causa. Pesquisa, pega o material, dá uma sondada, próxima aula a gente vai bater a resposta, qual que é a resposta correta. Beleza? Pessoal, só para a gente finalizar, dá um ok aqui para mim, quem está aí? Quem está presente? Só dá um ok. Ok, eu, sim, presente, eu, tal. Ok, joia. Lucas, beleza? Guilherme, beleza? Tomara, ótimo. Ivan, joia. Marcos Vinícius, joia. Alane, perfeito. Muito bem. Quem mais? Quem está na sala e não deu sinal de vida? Dá um sinal de vida. Ingrid, joia. Só dá um sinal de vida, tá? Ok, qualquer coisa. Só para eu saber que fechamos aí com todo mundo que está presente. Quem mais? Quem não deu sinal de vida? Quem não se apresentou? Meninos e meninas, eu vou passar durante a semana, não hoje, tá? Provavelmente amanhã, mais tardar quarta-feira, eu vou mandar para vocês um material complementar pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? É conteúdo complementar, não é conteúdo para prova, é conteúdo para ir acrescentando conhecimento, informação, tá bom? Na próxima semana, próxima aula, a gente vai falar de gestão de pessoas. Então, a gente, como eu falei, a gente vai dar uma virada no assunto. Então, a gente até hoje falou de área mais rotina trabalhista, ok? Legislação e rotina trabalhista. A partir da próxima semana, a gente entra a falar, então, da parte de desenvolvimento de RH. Então, a parte mais de gestão de pessoas, podemos dizer assim, tá bom? Até agora foi foco na rotina, na execução dos controles. E a partir da semana que vem, na parte mais, vamos dizer, mais estratégica da gestão das pessoas dentro da organização, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, lá pelo grupo, tem meu número, pode me chamar. E boa semana para vocês, ótimos estudos, fiquem em paz, fiquem com Deus, se cuidem. O professor! Até. Professor, tudo bem aí? E aí, Rogerião, tudo tranquilo? Bom descanso a todos, hein?